John Wesley lia a Bíblia de uma forma tão diferente que isso mudou a Inglaterra inteira. E o mais chocante, ele tinha apenas uma regra que a maioria dos cristãos ignora completamente. Fique até o final deste vídeo porque vou revelar exatamente o método que ele usava e como você pode aplicar isso hoje na sua vida. Se você não me conhece ainda, prepare-se. Neste canal a gente mergulha fundo na história do cristianismo para descobrir segredos práticos que os grandes nomes da fé usavam. E hoje vamos falar de Wesley. Mas antes de revelar o método dele, você precisa entender quem era John Wesley e por que a forma como ele lia a Bíblia era tão revolucionária. Imagine a Inglaterra do século XVIII. Igrejas vazias, alcoolismo desenfreado, pobreza extrema, muita religiosidade superficial, mas zero transformação real. Era um país espiritualmente morto. Aí surge um homem de 1,65 m de altura, pesando apenas 58 quilos, que começa a pregar ao ar livre para milhares de pessoas. Mineiros cobertos de carvão choravam ao ouvirem suas mensagens. Prostitutas abandonavam as ruas, bêbados se convertiam e transformavam suas famílias. E sabe qual era o segredo de Wesley para ter mensagens tão poderosas? A forma como ele estudava as Escrituras. Mas calma, não era só ler muito. Qualquer um pode ler muito. Wesley lia de um jeito específico que extraía o máximo poder de cada versículo. E nos próximos minutos vou te mostrar exatamente como. Primeiro princípio do método Wesley: consistência radical. Você sabe quantas horas por dia Wesley dedicava à leitura bíblica? Entre 2 a 3 horas, todos os dias, durante mais de 60 anos. Ah, mas eu não tenho tanto tempo. Espera aí, porque tem mais. Wesley não apenas lia, ele tinha uma rotina sagrada que nada quebrava. Levantava às 4 da manhã, sempre, chovesse ou fizesse sol, estivesse doente ou saudável, na Inglaterra ou viajando. As primeiras horas do dia eram apenas para a palavra, sem distrações, sem urgências, sem desculpas. Vou te dar números que vão explodir sua cabeça. Wesley pregou mais de 40 mil sermões na vida, viajou mais de 400 mil quilômetros a cavalo pregando, escreveu mais de 200 livros e folhetos, fundou escolas, orfanatos e hospitais, liderou um movimento de milhões. E sabe quando ele fazia tudo isso? Depois das horas de estudo bíblico matutino. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Wesley não lia a Bíblia para completar uma tarefa, ele lia para encontrar a Deus. Para ele, cada manhã era um encontro pessoal com Cristo vivo através das Escrituras. Não era religiosidade, era relacionamento. E olha que interessante, Wesley dizia: não importa se você lê um capítulo ou 10, o que importa é que você não deixe um dia passar sem ouvir Deus falar através da sua palavra. Mas tem algo ainda mais fascinante sobre o método dele, algo que mudou completamente a forma como ele entendia as Escrituras. Segundo o princípio-chave do método Wesley, ele nunca lia um versículo isolado. Espera aí, como assim? Wesley tinha uma regra que ele chamava de princípio da analogia da fé. Basicamente, a Bíblia explica a Bíblia. Sempre que ele encontrava uma passagem difícil, ele não corria para interpretações malucas, ele procurava outras passagens que falavam do mesmo assunto. Vou te dar um exemplo real de como Wesley aplicava isso. Quando ele estudava Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não parava por aí. Ele ia para Gênesis 50:20, a história de José, Filipenses 1:12 e 14, Paulo preso, 2 Coríntios 12, 7 a 10, o espinho na carne, Tiago 1:2 a 4, provações que produzem paciência. Ele conectava as Escrituras como um grande quebra-cabeça divino. E sabe o que isso fazia? Impedia interpretações malucas. Wesley dizia: a Escritura não pode contradizer a Escritura. Se sua interpretação cria uma contradição, sua interpretação está errada. Simples assim. Outro exemplo poderoso. Quando ele estudava sobre santificação, Wesley não lia apenas um apóstolo. Ele comparava o que Paulo dizia sobre santidade, o que Pedro ensinava sobre pureza, o que João escrevia sobre perfeição no amor, o que Tiago falava sobre obras práticas, e então ele via o quadro completo do que Deus estava dizendo. Hoje em dia, o que acontece?
As pessoas pegam um versículo, tiram do contexto e constroem doutrinas inteiras em cima disso. Wesley fazia o oposto, ele deixava a Bíblia toda informar sua compreensão de cada parte. Quer saber como aplicar isso na prática? Quando você for estudar um versículo, faça estas perguntas. O que vem antes deste texto? O que vem depois? Quem está falando e para quem? Qual é o contexto cultural e histórico? Onde mais a Bíblia fala sobre este tema? E olha que fascinante, Wesley passou por uma transformação espiritual profunda em 1738, quando finalmente entendeu Romanos e Gálatas no contexto completo. Durante anos, ele tinha lido sobre justificação pela fé, mas foi só quando ele viu todo o argumento de Paulo, capítulo por capítulo, que a verdade explodiu em seu coração. Naquela noite, 24 de maio de 1738, ele escreveu em seu diário: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente Cristo para minha salvação." Isso não foi resultado de ler um versículo isolado, foi resultado de entender a mensagem completa das Escrituras. Mas espera aí, porque tem uma terceira prática de Wesley que talvez seja a mais radical de todas. Terceiro princípio. Wesley não lia para saber mais. Ele lia para ser transformado. E tem uma diferença gigante aí. Muita gente trata a Bíblia como um livro de informações, um manual teológico, uma enciclopédia espiritual. Wesley tratava como um espelho que revelava seu coração e como uma espada que cirurgiava sua alma. Ele dizia: "Leio a Bíblia não para aumentar meu conhecimento, mas para conhecer meu coração." Pensa nisso por um segundo. Toda vez que Wesley abria as Escrituras, ele fazia estas perguntas. 1. O que Deus está me dizendo através deste texto? 2. Como este texto expõe meus pecados? 3. Como este texto revela o caráter de Cristo? 4. O que preciso mudar na minha vida por causa desta verdade? Tem uma história incrível sobre isso. Wesley estava lendo 1 Coríntios 13, o famoso capítulo sobre o amor. Mas em vez de apenas admirar a beleza literária do texto, ele fez algo diferente. Ele pegou cada característica do amor e se avaliou. O amor é paciente. Eu tenho sido paciente com as pessoas? O amor é bondoso. Eu tenho demonstrado bondade prática? Não é invejoso. Tenho invejado os sucessos dos outros? Não se orgulha. Tenho buscado reconhecimento? E sabe o que ele fazia quando encontrava uma área onde falhava? Ele não apenas se sentia culpado, ele criava um plano de ação. Se descobria que não estava sendo paciente, pedia a Deus graça específica para aquela área. Se via orgulho, estabelecia práticas de humildade. Se encontrava falta de amor, buscava oportunidades práticas de servir. Wesley tinha um diário espiritual onde ele registrava versículos que Deus usou para corrigi-lo, áreas de pecado que precisavam ser mortificadas, verdades sobre Cristo que precisavam ser abraçadas, ações concretas que precisavam ser tomadas. Isso fazia com que a leitura bíblica dele nunca fosse apenas teórica. Ele lia Tiago 1:27, sobre cuidar de órfãos e viúvas. Fundava orfanatos e casas de assistência. Lia sobre o amor aos pobres. Criava escolas gratuitas e distribuía remédios. Lia sobre evangelizar os perdidos. Ia às minas de carvão pregar para os marginalizados. Hoje, muitos cristãos têm toneladas de conhecimento bíblico, mas zero transformação de vida. Wesley tinha conhecimento e transformação, porque ele permitia que a palavra operasse nele antes de tentar operá-la nos outros. Pensa comigo, de que adianta você decorar versículos se sua vida não muda? De que adianta conhecer teologia se seu caráter não reflete Cristo? De que adianta estudar a Bíblia se você continua o mesmo? Agora, tem uma quarta dimensão do método de Wesley que vai conectar tudo isso e que muita gente esquece. Quarto princípio fundamental. Wesley sempre dependia do Espírito Santo para compreender as Escrituras. E isso não era misticismo vazio,
era teologia sólida, aplicada na prática. Wesley baseava isso em textos como 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. João 16,13. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Efésios 1, 17 e 18. Oração por espírito de sabedoria e revelação. Antes de cada sessão de estudo, Wesley orava especificamente. Não eram orações genéricas, tipo, Senhor, abençoa minha leitura. Eram orações como, Espírito Santo, o Senhor inspirou estas palavras. Somente o Senhor pode me fazer compreendê-las verdadeiramente. Abra meus olhos para ver maravilhas na tua lei. Não permita que confie em minha própria inteligência. Ilumine meu entendimento. Quebre meu coração onde está duro. Molde-me segundo a imagem de Cristo através desta verdade. Mas atenção, Wesley balanceava duas coisas. 1. Dependência do Espírito. 2. Esforço mental rigoroso. Ele não era preguiçoso pensando, o Espírito vai me revelar tudo magicamente. Ele estudava intensamente. Aprendeu grego, hebraico, latim, lia comentários, pesquisava contextos históricos, mas reconhecia que sem a iluminação do Espírito, todo aquele estudo seria apenas informação morta. Wesley comparava isso com a visão física. Você pode ter os olhos mais saudáveis do mundo, mas sem luz você não enxerga. Da mesma forma, você pode ter a mente mais brilhante, mas sem a luz do Espírito Santo, a Escritura permanece escura. Tem um relato fascinante dele. Wesley estava preparando um sermão sobre o novo nascimento. Ele tinha estudado todos os textos relevantes, tinha consultado comentários, tinha organizado logicamente seus pontos. Mas algo estava faltando. Então ele parou tudo, ajoelhou e orou. Senhor, eu tenho conhecimento, mas preciso da tua unção. Faz esta verdade arder em meu coração primeiro. Depois de horas em oração e meditação, ele pregou aquele sermão e milhares foram convertidos. Sabe o que isso significa para você? Significa que você pode ter todos os recursos, Bíblias de estudo, comentários, aplicativos, cursos, mas se você não tiver dependência do Espírito Santo, você vai apenas acumular informação sem transformação. Wesley alertava contra dois extremos. 1. Racionalismo. Confiar apenas na razão humana. 2. Misticismo. Ignorar o uso da mente e esperar revelações mágicas. O caminho certo? Usar toda a sua capacidade mental, mas em completa dependência do Espírito. E agora chegamos a um aspecto crucial do método de Wesley que praticamente ninguém fala. Quinto princípio. Wesley nunca lia a Bíblia apenas individualmente. Como assim? Wesley criou algo chamado Sociedades Metodistas, onde grupos pequenos de pessoas se reuniam semanalmente para compartilhar o que Deus tinha falado através da palavra, confessar pecados e lutas, orar uns pelos outros, responsabilizar-se mutuamente pela aplicação das verdades bíblicas. Esses grupos tinham perguntas específicas, que eram feitas a cada membro. Como está sua alma? Quais pecados você cometeu desde nosso último encontro? Que tentações você enfrentou? Como Deus falou com você através da Escritura esta semana? O que você fez em resposta? Veja que radical isso era. Não eram grupos superficiais de estudo bíblico onde as pessoas apenas discutiam teorias. Era responsabilização real, vulnerabilidade autêntica, crescimento prático. Se alguém compartilhava que estava lutando contra o orgulho, o grupo orava especificamente por aquela pessoa, estudava juntos textos sobre humildade, criava formas práticas de exercitar humildade. Na próxima semana, perguntava como estava indo. Wesley baseava isso em princípios como Hebreus 3:13, exortem-se uns aos outros todos os dias. Provérbios 27:17, como o ferro afia o ferro. Eclesiastes 4:9 e 10, melhor são dois que um. E Tiago 5:16,
Confessem os pecados uns aos outros. Hoje vivemos a era do cristianismo individualista. Minha relação com Deus é só minha. Ninguém precisa saber das minhas lutas. Eu leio a Bíblia sozinho e isso é suficiente. Wesley diria, isso não é cristianismo bíblico, é autonomia espiritual disfarçada de espiritualidade. Por que a dimensão comunitária era tão importante? Porque nós temos pontos cegos. Conseguimos enganar a nós mesmos facilmente. A comunidade funciona como um espelho que revela o que não vemos sozinhos. Benefícios práticos. Os grupos de Wesley eram poderosos, porque criavam humildade, você não podia fingir ser perfeito, geravam coragem, ver outros lutando e vencendo te inspiravam. Produziam sabedoria, diferentes perspectivas sobre o mesmo texto. Mantinham constância. A responsabilização te impedia de desistir. Multiplicavam alegria, celebrar juntos as vitórias espirituais. Escuta, se você está tentando crescer espiritualmente sozinho, você está nadando contra a maré. Deus não projetou o cristianismo para ser vivido em isolamento. Você precisa de um grupo pequeno de pessoas que conheçam suas lutas reais, que te façam perguntas difíceis, que te cobrem gentilmente quando você falhar, que comemorem com você quando você vencer. Ah, mas eu não gosto de grupos. Wesley responderia, não é sobre o que você gosta, é sobre o que você precisa. Agora vou revelar como Wesley integrava todos esses princípios em um sistema completo. O método completo. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Primeiro, consistência absoluta. Tempo diário sagrado com a palavra. Prioridade sobre todas as outras atividades. Disciplina que não negocia. Segundo, contexto é tudo. A Bíblia interpretando a Bíblia. Conexão entre passagens. Evitar interpretações isoladas. Terceiro, leitura transformacional. Não apenas conhecer, mas mudar. Aplicação pessoal imediata. Planos de ação concretos. Quarto, dependência do espírito. Oração antes do estudo. Humildade intelectual. Busca por iluminação divina. Quinto, dimensão comunitária. Grupos de responsabilização, compartilhamento vulnerável, crescimento conjunto. O sistema completo em ação. Veja como era uma semana típica de Wesley. Segunda-feira, 4 horas da manhã. Leitura de 3 capítulos do Antigo Testamento com oração. Anotações sobre o que Deus falou. Identificação de áreas de pecado ou crescimento. Terça-feira, 4 horas da manhã. Leitura de 2 capítulos do Novo Testamento, comparação com outras passagens relacionadas. Memorização de versículos-chave. Quarta-feira, 4 horas da manhã. Revisão dos textos da semana. Meditação profunda em um texto específico. Plano de ação concreto. Quinta-feira, 4 horas da manhã. Estudo temático, exemplo, santidade, amor, fé. Conexão de múltiplas passagens. Preparação para compartilhar no grupo. Sexta-feira, 4 horas da manhã. Salmos e oração. Avaliação da semana. Confissão de falhas. Sábado, 4 horas da manhã. Preparação espiritual para o domingo. Revisão de sermões e textos. Intercessão pela igreja. Domingo, adoração comunitária. Pregação da palavra. Grupo pequeno à tarde. Compartilhamento, confissão e responsabilização. Aplicação nos dias de hoje. Mas eu não consigo acordar às 4 da manhã. Tudo bem. A questão não é o horário específico. A questão é: 1. Você tem um tempo fixo e protegido para a palavra? 2. Você lê com método, não apenas aleatoriamente? 3. Você busca a transformação, não apenas informação? 4. Você depende do Espírito Santo? 5. Você tem comunidade que te responsabiliza? Se você aplicar esses 5 princípios, mesmo que em escala menor, sua vida vai mudar radicalmente. Quer começar? Faça assim. Diariamente, 20 a 30 minutos. Ore pedindo iluminação. Leia um capítulo com contexto. Faça uma pergunta. O que Deus está dizendo? Faça outra pergunta. O que preciso fazer? Anote uma ação concreta. Semanalmente, encontre um grupo pequeno, 3 a 5 pessoas. Compartilhe o que Deus falou.
confesse suas lutas, ore uns pelos outros, responsabilizem-se mutuamente. Se você fizer isso consistentemente por 6 meses, você será uma pessoa completamente diferente. Mas precisa ser consistente. Não adianta fazer por 2 semanas e desistir. Wesley manteve esse padrão por mais de 60 anos. Mesmo nos últimos dias de vida, aos 87 anos, ele continuava acordando cedo para ler a palavra. No dia anterior à sua morte, ele reuniu forças para dizer: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." De onde veio essa certeza inabalável mesmo na hora da morte? De décadas encontrando Deus diariamente nas Escrituras. O movimento que Wesley iniciou transformou nações, milhões vieram a Cristo, hospitais foram construídos, escravos foram libertados, pobres foram elevados, sociedades inteiras mudaram. E tudo começou com um homem que decidiu levar a leitura da Bíblia a sério. Agora me responde uma coisa com sinceridade. Como você tem lido a Bíblia? Tem sido de qualquer jeito? Quando sobra tempo? Sem método? Sem propósito? Ou você está realmente buscando encontrar Deus e ser transformado? Eu quero te desafiar hoje a fazer uma decisão. Não uma decisão emocional que dura 3 dias, uma decisão de compromisso real. Decisão 1. Estabeleça um horário fixo diário para a palavra. Proteja esse tempo como se sua vida dependesse disso, porque espiritualmente depende. Decisão 2. Não leia mais versículos isolados. Leia com contexto. Deixe a Bíblia explicar a Bíblia. Decisão 3. Toda vez que ler, pergunte: o que preciso mudar? Crie planos de ação concretos. Decisão 4. Antes de abrir a Bíblia, sempre ore pedindo a iluminação do Espírito Santo. Decisão 5. Encontre um grupo pequeno de pessoas comprometidas para crescerem juntos. A palavra de Deus promete em Isaías 55:11: "A minha palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz." Se você se dedicar às Escrituras da forma que Wesley fez, Deus vai transformar sua vida. É uma promessa divina. Eu sei que pode parecer intimidante. Será que consigo? Lembra, Wesley era um homem como você, com as mesmas 24 horas, com lutas, tentações, falhas. A diferença? Ele decidiu que nada seria mais importante que conhecer a Deus através da sua palavra. E você pode fazer a mesma decisão hoje. Não deixe este vídeo ser apenas mais um conteúdo que você consumiu. Deixe ser o ponto de virada, o momento em que você decidiu parar de brincar de cristianismo e começar a viver com seriedade o chamado que Deus te deu. Agora eu quero que você reflita. Pergunta 1. Se John Wesley, há 300 anos, sem internet, sem apps bíblicos, sem facilidades modernas, conseguiu dedicar horas diárias às Escrituras, qual é realmente a sua desculpa? Pergunta 2. Você tem mais conhecimento bíblico do que transformação de caráter? Se sim, o que você vai fazer diferente a partir de agora? Pergunta 3. Quando foi a última vez que você deixou a palavra de Deus te incomodar, te corrigir, te quebrantar? Ou você só lê os textos fofinhos? Se este vídeo impactou você, se você está disposto a levar a Bíblia tão a sério quanto Wesley levava, escreve nos comentários: "Eu vou ler como Wesley." Isso vai ser seu compromisso público e vai encorajar outras pessoas também. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos profundos sobre os grandes nomes da história do cristianismo e lições práticas que vão transformar sua vida espiritual. Não é só entretenimento gospel, é mergulho profundo na fé que mudou o mundo. Wesley dizia: "Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, todas as vezes que puder, a todas as pessoas que puder, quando puder." Esse era o coração de um homem moldado pela palavra. Que Deus te transforme da mesma forma. Nos vemos no próximo vídeo.